E assim, meus amados, sucessivamente, cada um de nós tem o seu ponto de dramaticidade em nossas vidas, que nos vem em forma de dor, de um grito silencioso, de um pedido de socorro, de medo, de tristeza, de solidão, porque a vida às vezes se apresenta assim, e é a isso que nós chamamos tribulação. Então somos apresentados a um texto bíblico que pede ou que pode consolar o nosso coração. O texto se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5, que na Nova Versão Internacional nos dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Eu gostaria de usar esse texto para falar sobre o tema, o Deus Consolador. Muito brevemente destacaremos aqui algumas lições. Primeira lição: o texto nos leva a entender o fato de que nós passaremos por tribulações. Não estamos isentos, nem eu e nem você. Nós vamos passar por tribulações. Isto pode parecer algo antigo, não ser novidade, como de fato não é. Porque no decorrer da história bíblica e até mesmo no decorrer da história secular, eu, você, alguém próximo, alguém de nossa família, um amigo, um colega de trabalho, passará por tribulações, por angústias, por dores. E no sinônimo da palavra tribulação, nós encontramos as palavras agonia. É uma palavra que vem do grego que diz agonizo. Ou seja, eu peno em mim. Eu me angustio, eu estou cheio de ansiedade, eu estou sofrendo, a angústia dentro do meu coração é intensamente difícil para mim, é sinônimo de tribulação. O texto nos diz no versículo 3 e 4 que lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Repito, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ou seja, o texto é muito claro para nós quando nos leva a entender que a tribulação faz parte daquilo que conhecemos como vida. Se você está vivo, vai passar por tribulações. Neste caso, e muito mais precisamente para nós que somos salvos, a tribulação também vem junto. Ela acompanha a salvação, não está dissociada dela. A tribulação faz parte da nossa vida. E aí, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está em casa, não importa se você seja um servo de Deus, movido à oração, você vai passar por tribulações, mesmo sendo servo de oração. Mesmo se você é uma pessoa que se entrega ao jejum e a vigílias constantes, ainda assim, a vida vai se apresentar para você com tribulações. Porque a salvação não nos isenta disso. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus já nos alertava: no mundo vocês passarão por muitas aflições. A salvação, portanto, acompanha, vem
acompanhada da tribulação. E não importa se você é alguém que leu a Bíblia 100 vezes, que você conhece textos bíblicos ou livros inteiros da Bíblia de cor, não importa, a tribulação vai vir sobre a sua vida. Porque isto é vida. Isto é vida. A gente não consegue fugir disso. Não importa se você prega bem, se você ensina bem, se você canta bem, se você toca bem, se você serve como diácono, como pastor, se você é um servo ungido de Deus, a tribulação vai acompanhar a sua existência com certeza. Você não está isento. Você é mais do que um forte candidato a passar pelas agonias, a passar pelas angústias, a passar pelas ansiedades desta vida. Mas louvado seja Deus, meu irmão. Louvado seja Deus, minha irmã. Louvado seja Deus, você que nos acompanha em sua casa. Da mesma forma que a tribulação vem, ela vai. Da mesma forma que ela vem entristecer, causar angústias, dores, fazer agonizar o nosso coração, ela vai embora. E o que ela vai deixar é um rastro de vitórias e de alegrias. Porque no nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Segunda lição. O texto nos mostra que, apesar das tribulações, devemos começar todo o capítulo da nossa vida com ações de graças. Quando eu digo que devemos recomeçar o nosso capítulo, eu estou fazendo claro uso de uma alegoria, ou seja, todos os dias da nossa vida devem ser encarados e escritos como se fosse um novo capítulo todos os dias, dia após dia, em nossa vida. Deus está escrevendo a nossa história, com tribulação ou não, mas nós que vamos dando os passos e reescrevendo os momentos especiais, específicos em nossa vida. O apóstolo Paulo, ainda que consciente de que a vida se apresenta com tribulações, ele começa a sua carta, que nós lemos agora, com as seguintes palavras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações. Existe aqui a plena consciência de que a vida se apresenta em determinados momentos como um turbilhão de ansiedades, agonias e profundas angústias. Angústias pessoais, angústias coletivas, e quando eu me refiro a casais, famílias, marido, esposa, filhos, parentes, amigos, conhecidos, igreja, e quanto mais longe o leque de relacionamento alcançar, aumenta ou diminui, nós vamos enfrentando tribulações. Mas aqui se apresenta também, e já estou encerrando, aqui se apresenta também a plena consciência, meu irmão, de que bem dizer a Deus é reconhecê-lo como, primeiro, o autor da nossa existência. É reconhecê-lo como Deus soberano. É reconhecê-lo como Deus que domina e controla todas as coisas que nos acontecem. Certo é o texto que nós lemos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. Bem dizer a Deus é reconhecê-lo como provedor da vida, é reconhecê-lo como
o provedor das bênçãos, é reconhecê-lo como o Senhor que nos livra, é o Deus que abre as portas, que mantém as portas abertas, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que encaminha, é o Deus que supre necessidades, é o Deus que mantém a esperança. E aí, nos voltamos para o texto bíblico novamente, onde nós lemos: o choro pode durar uma noite, talvez um dia, uma semana, um mês, mas a alegria vem ao romper da manhã. O Senhor estará conosco. O dia há de amanhecer. Ou seja, isso que você está enfrentando hoje encontrará o seu consolo pela presença do Deus do conforto no seu coração. Ele há de apaziguar. Ele há de lhe trazer a paz. Ele há de conduzir a sua vida por caminhos que lhe façam vitorioso. Deus nos dá consolo. E da parte de Deus, que é bendito para todo sempre, nós recebemos o direcionamento para a nossa vida. O Salmo 68, versículo 19, nos diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Glória a Deus. Nós vamos passar. Ou seja, quando a vida se apresentar difícil demais, volte o seu olhar para o Deus bendito. Ele sempre proverá. Ele abrirá as portas, como já dissemos. Ele indicará o caminho. Ele mostrará a saída, pois Ele nunca falhou e jamais falhará. O Senhor Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse em João: não vos deixarei órfãos. Voltarei, estarei com vocês. Ou seja, Ele não nos abandonará em nosso sofrimento. Ele disse também, aliás, que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador para que ficasse conosco, ou seja, o Espírito de Deus, para estar em nós, para permanecer conosco, para dar-nos forças em nossa caminhada pela vida. E eu não sei por que lutas você tem passado, mas eu o convido a fazer como nós lemos hoje e como nossos irmãos do passado. Diga com suas palavras e creia com o seu coração: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda a honra e toda a glória. O Deus Consolador, que está conosco, que vai conosco e que voltará para levar-nos para Ele, para que estejamos para todo sempre na sua presença, onde não haverá mais pranto, mais choro, mais dor, onde a vida será plena, onde o veremos face a face. E mesmo com todas as tribulações, reconheça o meu amigo, meu irmão, todos os dias em sua existência. E lembre-se disso: nós não fomos abandonados. Temos o Consolador, o Espírito da verdade, que habita em nós. Você está passando por lutas? Imagino que sim. Eu penso que sim. Você que está em casa, enfrenta lutas? Eu creio que sim. Porque eu enfrento luta. Você é meu irmão. Você é minha irmã.
Você é minha família. E nós sabemos as lutas que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Que tal dizermos hoje, bendito seja o Deus, o nosso Deus Consolador. Vamos orar, vamos orar. Deus, te louvamos. As lutas, Deus, para alguns têm sido tão difíceis. Alguns estão agonizantes. Outros estão sem forças, ó Deus, para resistirem a tantas pressões. Outros se sentem neste momento abandonados. Talvez por amigos, por familiares. Mas, Senhor, o Senhor nunca nos abandonou. Nunca nos abandona. Nunca nos abandonará. Para sempre a tua mão estará estendida sobre a nossa vida. Nós te agradecemos pela tua bondade. E pedimos a Deus no nome de Jesus. Dá-nos a certeza de que nós seremos para sempre vencedores. Por Cristo Jesus, que nos amou, se entregou por nós. Nós te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Descanse na presença de Deus. Ele é o nosso Deus Consolador. Para todo sempre o será. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus.